No bloco anterior a gente falou sobre novidades em termos de saúde em Ponta Grossa, novas técnicas e avanços aí que estão permitindo uma melhor recuperação, uma melhor qualidade de vida. E nesse bloco, como a gente conversou aí na chamada, a gente continua falando sobre isso, e eu converso com a Rejane Caniac, dentista, que está sempre aí antenada com tudo que pode ajudar a vida do paciente. Diga-se de passagem, uma dentista que não só na parte técnica, mas na parte humana, ela consegue resolver quem tem medo de dentista. Que não é meu caso, claro, nunca tive, né? Mas, nunca tive não, o fato de eu querer me jogar da janela não quer dizer nada. Rejane, prazer te receber novamente, é sempre uma alegria conversar com você. Ai, que bom estar aqui de novo. E aí o que nós temos, a gente está sempre falando aí de novidade, principalmente que pode ajudar, assim, as pessoas que no meu caso, assim, são cinquentérrimas já, né? Então, nessa faixa dos 50 que já estão precisando da terceira dentição, alguns deles. Porque a gente não tinha toda essa noção e todo esse acesso aos cuidados, né? Então a gente já está entrando aí na fase da terceira dentição. E para isso a gente precisa de osso, né? Ter osso para essa dentição. E é sobre isso, essas novidades aí que nós temos para contar? Sim, sim. Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre LPRF. É uma sigla engraçada que não quer dizer... Não quer dizer Polícia Rodoviária Federal, esse PRF? Não quer dizer, não. Que ela significa um plasma rico em fibrina e leucócitos. Tá. Então, dentro dessa linha mais natural de odontologia, que a gente possa estar tratando o paciente, ajudando ele a se recuperar com mais facilidade, tem esse recurso, é uma técnica que a gente tira o sangue do paciente e centrifuga ele de uma forma específica e a gente separa a parte vermelha da parte branca. Então, separa as plaquetas da fibrina. Então, é um procedimento simples, a gente coleta durante o atendimento mesmo, a gente usa ali na hora mesmo, e isso facilita muito a recuperação do paciente no pós-operatório e em várias aplicações que a gente possa estar usando. E aí, é normal, como se você fosse fazer um exame de sangue, uma quantidade pequena? Uma quantidade mínima, é uma quantidade mínima. Então, já foi descoberto na década de 70 que os agregados plaquetários podiam favorecer muito a cicatrização. Porque o nosso sangue tem todos os nutrientes, todas as células, todos os fatores de crescimento que a gente precisa para se recuperar. Então, o corpo humano é uma dádiva, né? É uma bênção, né? Se você se corta, se você tem um ferimento, existe todo um mecanismo natural de defesa do corpo para ele se regenerar. E o sangue tem um papel fundamental nisso, ele alcança todas as extremidades, todos os lugares do nosso corpo, levando nutrientes, fazendo trocas gasosas. Então, no sangue está toda a nossa vida, né? E nada melhor do que estar usando esse benefício do sangue em momentos de procedimentos odontológicos. Então, por exemplo, você falou do osso, né? Durante uma cirurgia de regeneração, a gente pode estar usando esse agregado de células juntamente com as partículas de osso para favorecer todo aquele processo de cicatrização. Então, já tem muitas pesquisas que falam quanto melhora a cicatrização do paciente no pós-operatório. Então, durante 7 dias ainda, aquele material vai estar liberando fatores de crescimento. O pessoal fala das proteínas morfogenéticas. Então, dentro do sangue tem células com potencial de reparar vaso, tem células com potencial de reparar pele, tem células com potencial de fazer todos os tipos de reparo que o corpo precisa. Então, ali, a hora que a gente pega esse agregado e coloca numa região, é como se atraísse as células que são necessárias para aquele reparo. Então, então, favorece muito a cicatrização, o reparo. Às vezes, um paciente, por exemplo, diabético ou que usa alguma medicação imunossupressora, que a gente já sabe que tem uma dificuldade de cicatrização normal para qualquer coisa, a gente pode estar usando o PRF para melhorar essa cicatrização. Olha que bacana. Quer dizer, então ele não substitui, por exemplo, o enxerto ósseo. Ele potencializa ali. Ele potencializa. Então, por exemplo, numa área que a gente remove algum tecido, ou uma área que está com uma ferida, em vez daquilo ficar aberto, cruento, você pode estar protegendo ele com membranas. Então, a gente manipula esse PRF, sabe? A hora que a gente tira ele da centrífuga, a gente pode transformar ele em membrana ou em plugs
E daí a gente usa ele durante a cirurgia para agregar no osso, ou para fazer camadas de proteção, para evitar que aquele tecido se exponha, que abra. Então, assim, é mais um recurso que a gente usa para melhorar o resultado do pós-operatório, ou até uma extração simples pode ser beneficiada, né? Não precisa nem ser uma regeneração óssea complexa, assim. Mas a paciente extraiu o dente, fica aquele espaço lá, você coloca aquele pluguezinho de PRF lá no alvéolo e a cicatrização vai dar uma boa melhorada. Tem aquela proteção com as células do próprio paciente. Então, como ele é rico em leucócitos, então essa parte de células de defesa está aumentada, a parte de fibrina, né, que forma um coágulo, todo aquele processo de cicatricial, ele fica bem beneficiado com esse uso. E o legal é que é uma técnica simples, né? Hoje em dia eu percebo lá no consultório que as pessoas buscam muito uma odontologia mais biológica. Né? Existe uma tendência, né? Pessoas que querem coisas sem metal, ou que sejam menos agressivas, ou que não sejam muito químicas, ou não tão artificiais, né? E o bom dessa técnica é que ela é do paciente para o próprio paciente, não tem nada artificial, né? Então, é super natural, super biológico e tem todos esses benefícios ali no uso. E você não corre o risco de uma rejeição, por exemplo, né? Não tem, né? Porque você... esse material, ele tem uma consistência, eu fiquei curiosa, você falou que vai moldando, é uma gelatininha ou... Ele fica como se fosse uma gelatina. Quando o nosso sangue coagula, ele chega a ficar seco, né? Ele faz aquele gelzinho e seca. No momento que a gente separa a parte vermelha da branca do sangue, separa a fibrina das plaquetas, ele fica assim em 3 fases. Uma fase líquida vermelha, aí ele fica com um plasma líquido, que é assim transparente, meio amareladinho, e ele já faz um agregado ali, tipo um gel. E daí esse gel a gente modela. A gente modela ou na forma de membranas, achatadinho, ou na forma de pluguezinhos para quando a gente quer colocar em alvéolo. Como se fosse um conezinho. Como se fosse um conezinho, um cilindrozinho, assim, que a gente consegue modelar. Ele fica com o aspecto da própria gengiva até na hora de manipular, assim. Ele fica muito bonito. Ele pode, inclusive, ser suturado. Então, numa área de exposição grande, a gente pode estar usando ele para proteger e suturar ele para proteger toda aquela região, para ocorrer todo o processo com tranquilidade. E existe uma ramificação que usa o PRF para área estética também. Era a minha próxima pergunta, que eu já tinha ouvido falar de preenchimento aí até com um eventual substituto do ácido hialurônico, ou do botox, ou para preenchimento mesmo. Então, existe um ramo da parte da estética orofacial que usa o PRF para fazer preenchimento. Está em pesquisa, tem muitos artigos sendo feitos, mas tem muita gente fazendo e, assim, tem a vantagem de ser um produto natural, vindo do próprio paciente, que não vai ter nenhum tipo de contraindicação ou alguma... indisposição que podia estar acontecendo com o ácido hialurônico, que já é sintetizado, né? Então é uma forma a mais, né, de estar usando dentro também da estética. Porque hoje em dia as coisas elas funcionam muito próximas, né? Se você pega aí a própria odontologia, você vê que hoje tem muito trabalho, tanto de estética como funcionalidade na odontologia, que funcionam juntas, né? Porque não adianta você transformar o sorriso do paciente na coisa mais linda do mundo se ele estiver descontente com as linhas do rosto, né? Justamente. Esse sorriso não vai corresponder à alegria dele, né? Eu defendo muito uma odontologia mais integrativa, que eu sempre falo disso quando eu venho aqui. Exatamente. E a bandeira. Mas é verdade. Porque a odontologia não pode ser só o dente, né? Aquele dente está dentro de um sorriso que compõe uma face, que compõe um ser. Então, todo esse conjunto tem que estar em harmonia. Então, por isso que eu uso a acupuntura para potencializar, a gente usa laser, a gente usa tudo que tem de ferramentas ou as atividades complementares para que não só o sorriso fique bonito, mas tanto esteticamente aquele sorriso combine com a face, com aquele paciente, mas como também ele fisiologicamente esteja bem, né?
que esteja se sentindo bem, que esteja em saúde, né? Não somente a saúde bucal, mas que esteja integrado, né? Todo o sistema esteja integrado. Eu acho que não consigo ver a odontologia como um dente isolado, apesar... Porque eu não sei, e isso eu acho que é uma questão que perpassa pela odontologia, por todas as outras áreas, porque nós viemos acompanhando a especialização a todo custo, que chegou assim que só faltava o dentista ser especializado. Eu só trato caninos, eu só trato molares, né? E não só na odontologia, mas os ramos foram se especializando de tal jeito que alguns especialistas tratavam de determinado pedaço do paciente, só aquilo. E hoje não, né? Hoje está se voltando aquele pedaço como um todo, e a medicina e a odontologia, áreas de saúde até mais voltadas para uma questão familiar, para o médico de família, para o dentista de família, tá se percebendo a importância disso, né? Porque a especialização, ela é importante até para você ter os benefícios de evolução tecnológica, né, de pesquisas que tem. Então, é importante ter especializações, mas nem por isso a filosofia do profissional que usa essa especialização, né? Exatamente. Ele não precisa pensar numa fração, né? Ele pode ser especialista, super técnico numa área, mas pensando em conjunto, né? Integrando esse conhecimento especializado com as outras áreas do conhecimento também, né? Aí eu acho que a gente tem uma odontologia integral, uma medicina integral, porque é importante, né, o paciente ser tratado como um todo, né? A gente escuta muita insatisfação, muita queixa das pessoas que não resolvem os seus problemas porque elas estão sempre fracionando isso, né? Exatamente. Então elas buscam e é uma insatisfação que não se resolve, elas não sabem nem para onde correr mais, porque não... Às vezes falta alguém que una os pontos, né? E que dê um panorama para aquele paciente, né? Ou para qualquer pessoa, isso na nossa vida, né? Exatamente. E eu converso sempre, né? Entrevisto profissionais da área de saúde, dermatologista, cirurgião plástico e tal, e às vezes eu comento e pergunto sobre, né? Se eles precisam, às vezes, desencorajar pacientes que vêm com ideias aí pré-concebidas, vêm com o sorriso da Angelina Jolie e diz, eu quero isso. E você, como profissional, sabe que, por mais maravilhoso, não vai combinar com aquela pessoa. Né? Porque condições técnicas tem para fazer, né? Condições técnicas você pode fazer qualquer coisa. E daí como é que você faz para convencer o paciente? Bom, tem os dois lados, né? Eu tenho o paciente que quer aquele sorriso perfeito e tem aquele paciente que quer o sorriso imperfeito para parecer natural, ou que tem algum detalhe. Então, assim, o que a gente pensa dentro da técnica, qual que é o melhor possível para aquele paciente e se aquilo casa com a expectativa dele. Então, em alguns momentos não tem como atingir a expectativa. A gente tem que conversar, mostrar até aquele outro recurso do DSD que a gente já conversou aqui. Isso, aquilo é fantástico. Aquilo, né? é ótimo, porque daí a gente faz o planejamento digital do paciente, relacionando o sorriso com o rosto, com as linhas da face. A gente já faz um projeto no computador, mostra para o paciente. Então ali o paciente já tem uma noção, né, do que fica bom, e ali a gente já discute o projeto, como uma arquitetura de uma casa. Mas a arquitetura... Discutimos o projeto e daí ver se ele se adequa às expectativas ou não. A gente pode fazer aquelas provas com o mocap, para o paciente sentir se aquilo mesmo. Mas normalmente o que é harmônico e que é natural, ele acaba prevalecendo, né? É difícil alguém que vá para um lado tão distante, né? A gente conversando, mostrando, o harmônico prevalece, na maioria dos casos. E a questão de bom senso aí, né? Bom senso. E você tem, porque hoje em dia você tem solução para reconstituir toda uma arcada, né, Jane? Seja com implantes ou com uma dentadura tradicional que é cada vez mais próxima do natural e tal. E, por exemplo, o implante, ele é indicado para todo mundo? Todo mundo pode fazer implante ou não? Não, nem todo mundo pode fazer implante. Depende daí da avaliação de saúde do paciente, que tem alguns pacientes que não têm condição sistêmica de passar por uma cirurgia de implante naquele momento.
E a questão do osso, que às vezes o paciente não tem a quantidade óssea adequada e não pode se submeter a procedimentos de regeneração. Então, em alguns casos, às vezes, tem que ser resolvidos de outras formas ainda. Então, não dá para... Eu acho que nenhuma técnica a gente pode dizer que serve para todos, sem exceção. Então, acho que sempre prevalece o bom senso e tem as indicações corretas. Né? Então, cabe ali ver. Às vezes, tem alguns casos que, infelizmente, a gente não tem como resolver como o paciente quer. E essa questão da Polícia Rodoviária Federal, que não é, né, o PRF, essa proteína e tal, você falou, o paciente tem diabetes e tal. Mesmo o paciente tendo algum problema sistêmico que acusa no sangue, como diabetes, por exemplo, não impede? Não, desde que ele esteja compensado. Ah, tá. Então, assim, toda vez que a gente faz a anamnese, uma avaliação no paciente, a gente tenta diagnosticar todas as situações que estejam acontecendo. Então, se o paciente tem alguma disfunção, aquilo precisa ser compensado. Então, aí entra o médico então, ele pode ser diabético, mas está tomando a medicação para diabetes, estar controlando a diabetes. Mas isso não torna ele não diabético. Então, ele pode passar pelo procedimento, mas ele ainda tem aquela questão da dificuldade de cicatrização que é característico da condição. Então, nesses casos, né, a gente consegue unir o melhor dos dois mundos. Exatamente. Quer dizer, então, todo o sangue está apto a esse procedimento? Todo o sangue está. Pessoal que queira mais informações, procura você nas redes sociais? Procura no Facebook, é doutoraregiane.caniac, ou lá no nosso consultório, 3225-8938, que teremos prazer em tirar todas as dúvidas, questionamentos, necessidades, tudo o que vocês precisarem. Tá certo. E também, se você é daqueles que morre de medo de dentista, pode ir lá que ela conversa, ela faz acupuntura, você sai zen e relaxado. Não que eu tenha medo, não é o meu caso, nunca tive. Mas, enfim... Não, nunca tive, mas enfim, né? Mas, assim, como exemplo, pode ficar tranquila, né? Hipoteticamente falando. Falando como se alguém... Né? Como se alguém tivesse. Jane, muito obrigada, é sempre um prazer. E a gente já fica com próximas conversas marcadas aí pra frente. Vamos sim, é sempre um prazer estar aqui. O que vocês precisarem, estamos às ordens. Obrigada. Obrigada. No próximo bloco, a gente vai contar para você sobre o anuário Terra de Riquezas. É um instante só e eu já volto.